Boa noite, Igreja Red. Que alegria receber cada um de vocês aqui nessa noite. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Comece Bem, Resoluções para um Novo Ano. Semana passada, o pastor João esteve aqui, falou muito bem a respeito do tema, primeira resolução, olhar para a eternidade. Nós precisamos mirar além do aqui e agora. Precisamos ajustar o nosso foco no ali e além, ou seja, na eternidade. E quando nós aprendemos a olhar para a vida, para os nossos desafios dessa maneira, o nosso coração ele se enche de esperança e a nossa fé é renovada, é transformada. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre as resoluções para esse ano, sobre como nós podemos tanto começar bem quanto terminar bem. Quais são os compromissos que devemos assumir? Quais são os hábitos que devemos desenvolver? Quais são as atitudes decisões que nós precisamos tomar? Todos nós queremos viver um bom ano, todos nós desejamos um para o outro um feliz ano novo e não há nada de errado com isso, pelo contrário. Mas no anseio, na busca pela felicidade, muitas vezes, especialmente no nosso mundo, na cultura secular, existem superstições para o novo ano. Já percebeu que tem algumas pessoas, especialmente antes de você se tornar um cristão, você ia lá até a praia e pulava 7 ondinhas. Talvez você tenha esse costume de usar roupa branca na virada do ano. Alguns até vão além, usam aquela cuequinha amarela, uma roupa íntima amarela para garantir dinheiro, garantir riqueza. Talvez alguns aqui ainda decidiram fazer o jantar na virada do ano, decidiram comer lentilhas. Na expectativa de viver um ano diferente, um ano melhor, de ter mais dinheiro, de prosperar. O problema é que muitas pessoas, depois que se convertem, elas continuam carregando algum tipo de superstição, superstições evangélicas para o novo ano. Por exemplo, para alguns cristãos, se você realmente quer viver um bom ano, você precisa passar o culto da virada na igreja. Se eu não passar a virada de ano na igreja, Deus não vai abençoar o meu ano. E veja, não há nada de errado de passar na igreja, isso é muito bacana. Eu lembro no passado, quando eu trabalhava em Vinhedo, quantos cultos eu passei lá na igreja. Mas tem pessoas que acreditam que tudo vai dar errado se não estiver na igreja. Tem pessoas que também acreditam que mais do que passar o culto da virada é necessária uma oração forte. Então chega lá 31 de dezembro, faltando 10 segundos, todo mundo contando 10, 9, 8, faltando 2 segundos, o pastor começa aquela oração poderosa. Ó Senhor, abençoa 2025, nós consagramos 2025 ao Senhor, que seja um ano de prosperar, o ano da colheita. E muitas pessoas acreditam que essa oração, consagrando 2025, é suficiente para viver um ano especial. Posso te falar uma coisa? Não há oração na virada do ano que possa garantir de fato esse ano incrível. A não ser que ao invés de fazer uma oração na virada do ano, você entenda que o teu compromisso é acordar a cada dia, no dia 1º de janeiro, acordar e dobrar os teus joelhos e consagrar aquele dia ao Senhor, consagrar os teus pensamentos ao Senhor, consagrar os teus desejos ao Senhor, colocar Deus diante dos teus passos, das tuas decisões, dos teus planos e meditar na sua palavra e ir dormir à noite dizendo: Deus, obrigado por tudo aquilo que eu vivi durante essa noite. Você vai acordar no dia 2 de janeiro e você vai dizer: Deus, eu quero consagrar o dia 2 de janeiro, eu quero consagrar nesse dia meus pensamentos, eu quero consagrar o tempo quando eu estiver no trânsito, eu quero consagrar o Senhor, eu quero ser um motorista abençoado, eu quero amar as pessoas no trânsito. Ou seja, se nós não dedicarmos cada dia, cada momento, cada segundo, cada pensamento, cada sentimento, cada desejo ao Senhor, de nada adianta uma oração forte.
Por outro lado, alguns crentes acreditam também na superstição de uma palavra profética. E aí toda virada de ano nós procuramos a palavra profética. 2025 será o ano da restituição. 2025 será o ano da colheita, o ano da provisão, o ano da bênção, o ano da multiplicação. Cada ano tem uma palavra. Agora, eu nunca vi pastor falando assim: 2025 será o ano do serviço, 2025 será o ano da submissão a Deus, 2025 será o ano da crucificação do teu ego, 2025 será o ano de obediência completa. Espera aí, nós só queremos palavra profética otimista? Nós só queremos abraçar uma parte do evangelho, das promessas de Deus, e não a outra parte? E sabe, é importante nós falarmos isso porque na virada desse ano de 24 para 25, houve um grande evento no Brasil que foi televisionado, que foi transmitido por uma grande emissora nacional brasileira, e muitos cristãos estavam lá naquele estádio. E veja, não há nada de errado em você passar a virada do ano num estádio, ouvindo bandas bacanas, cantando música cristã, tudo isso é muito legal, mas o problema é o que está por trás disso. Estava escrito assim: um ato profético para o ano de 2025. E aí então, um dos pastores que liderava esse momento, ele disse o seguinte: olha, é o seguinte, a palavra profética é a seguinte: você vai viver em 2025, em um ano, serão 10 anos de vitória. Você vai receber todas as bênçãos que você desejou na sua vida inteira. Você vai prosperar como você jamais imaginou. Aqueles que apontaram o dedo ou intentaram o mal contra você serão derrotados. E ele começou a lançar essas palavras proféticas. E por que isso é tão perigoso? Porque não há fundamento bíblico, não há respaldo bíblico. Essa visão de um ano incrível não reflete o evangelho, muito menos a vontade de Deus para o nosso ano de 2025. Então, de onde vem esse papo, essa coisa de palavra profética? Esse foi um falso ensino que na década de 80 foi criado por um pastor e difundido por esse pastor americano chamado Kenneth Hagin, onde ele desenvolveu a seguinte teoria. Na verdade não foi ele se tornou um difusor da teoria: você pode ter o que você diz, pois a fé é acionada por meio de palavras. Ou seja, você pode ter o que você diz. Se você falar, a fé é acionada. Quando você fala, Deus, Ele age. Mas você tem que falar, você tem que botar para fora. Então foi criada essa heresia da confissão positiva. Isso chegou no Brasil e isso se difundiu pelo nosso país. E muitas pessoas hoje, e eu vou dizer o seguinte, sinceramente enganadas, acreditam na confissão positiva de que há poder em suas palavras. Quanta gente! E veja, talvez você diz assim: mas como assim, Tiago, não há poder nas palavras? A Bíblia diz, Tiago diz, que a língua tem poder da vida e da morte. Sim, sabe o que Tiago está dizendo? Que a nossa língua, de maneira óbvia, ela tem o poder de ferir pessoas, ou ela tem o poder de destruir relacionamentos. Através das nossas palavras, nós podemos ajudar alguém, ou nós podemos ferir profundamente alguém. Mas de nenhuma maneira a Bíblia está dizendo que nossas palavras têm um poder místico, como se fosse um Hadouken, que nós falamos e acontece. E aí esses pastores, como Kenneth Hagin, como Benny Hinn, começaram a criar essa forma de agir, a fé acionada por palavras, e muitas pessoas começaram a acreditar nisso, e foi desenvolvida então essa ideia do ato profético.
Então, baseado nessa ideia, houve um ato profético em fevereiro de 2020, onde 13 estádios ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, foram lotados de jovens, homens e mulheres e líderes, num ato profético, declarando que 2020 será o melhor ano de nossas vidas. O que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Há poder nas palavras? Místico? Desse ato profético? Pois bem, milhares e milhares de pessoas declararam. E o que Deus fez? Não fez o que elas queriam. Na virada do ano, nós tivemos um outro ato profético. 2025 será o melhor ano, 10 anos em um ano. A minha pergunta para você é a seguinte: o que vai acontecer em 2025? Se são 10 anos de sofrimento em um. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Qual é o problema dessas declarações proféticas? O primeiro problema dessas declarações proféticas é que nós estamos criando uma geração Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu declaro, eu vou enriquecer. Eu declaro, todo mundo vai olhar para mim, vai perceber que eu cresci na vida. Eu declaro, e veja, as nossas declarações em nada têm a ver com Cristo Jesus. São declarações a respeito de nós. Nós somos pessoas ensimesmadas, egoístas, e esse é o grande problema desse movimento por aí. Sabe qual é o problema dele? Ele não aponta para Cristo. Ele aponta para mim, é o meu sucesso, é o meu dinheiro. E aliás, toma cuidado com quem você anda seguindo na internet. Tiago Nigro falou, Tiago Nigro, meu amigo, é um bando de gente que crê num evangelho deturpado, que não aponta para Cristo. É sobre nós, é o meu sucesso, é o meu enriquecimento, é o Deus para mim, o Deus Xuxo, o Deus que vai me dar tudo o que eu quiser, e eu vou ser o cara, e palavra profética para lá. Agora, o segundo problema é esse aqui. Declarações proféticas que focam em melhorias circunstanciais não refletem o evangelho que prioriza a nossa santidade e não a nossa felicidade momentânea. Deus, essa é a grande lição de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto em 2025. Deus não está preocupado com a sua felicidade passageira em 2025. Deus está preocupado com a sua santidade eterna. E Ele está disposto a sacrificar a tua satisfação momentânea para garantir a tua transformação eterna. Por isso, a segunda resolução que eu gostaria de trabalhar aqui é essa: buscar maturidade. Nós precisamos buscar maturidade. E eu creio que esse deve ser o maior alvo de nossas vidas no ano de 2025, a nossa maior busca no ano de 2025. Para isso eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com você, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia no celular, acompanhe juntamente comigo a leitura desse texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, diz o seguinte: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que eu removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte.
Esse texto é tão importante para a nossa vida nesse ano. E para que você entenda isso, eu quero compartilhar um pouco o contexto dessa carta de Paulo aos Coríntios. Alguns teólogos, nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: essa é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o escritor dessa carta. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Ele fez algumas viagens missionárias e ali ele estabeleceu uma igreja na cidade de Corinto. Outro fato interessante dentro do contexto é que Paulo, antes de ser um missionário, ele era um perseguidor da igreja. Paulo detestava crente. Você se identifica com isso? Tem muita gente que não gosta de crente. Paulo era alguém que não gostava de crente. Paulo não gostava desse novo movimento dos seguidores de Jesus. Pelo contrário, Paulo, como membro do Sinédrio, ele matava crente, ele perseguia crente, prendia crente, matava crente. Paulo era um dos homens, se não o mais temido, era um dos mais temidos. Nenhum cristão chegaria perto de Paulo. Só que quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E Jesus transformou a vida dele. Ele foi do maior perseguidor da igreja para o maior missionário da igreja. E ele fez 3 viagens missionárias. Então ele fundou, na sua segunda viagem missionária, ele fundou uma igreja em Corinto. E agora ele está fazendo tratativas com essa igreja, porque a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho a Paulo. Uma igreja carnal. Ele diz a essa igreja o seguinte: olha, eu não posso tratar vocês como adultos, vocês são crianças, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se quebrantar desse orgulho, vocês precisam tratar o pecado no meio da vida de vocês. A carta de 1 Coríntios foi uma carta de quebra-pau, onde Paulo colocou as coisas em ordem e disse: olha, vamos tratar tudo isso. O legal da carta de 2 Coríntios é que Paulo escreve para celebrar o fato de que a igreja recebeu a primeira carta, tratou o pecado, e agora eles estão começando a crescer. Porém, houve um segundo problema, que Paulo vai tratar nessa segunda carta. Surgiram falsos mestres, surgiram falsos apóstolos, que Paulo chama de superapóstolos. Esses superapóstolos eram celebridades, seguidos no Instagram, famosos, populares, com um discurso maravilhoso. Mas era um discurso que não estava fundamentado na palavra, que não apontava para Cristo, que não tinha nada a ver com o Evangelho. Então Paulo escreve essa carta para reafirmar o verdadeiro Evangelho no meio de falsos ensinos, porque ele se importa com aquela gente. E ele vai colocar os pingos nos is então. E quarto lugar, Paulo vai mostrar que a marca de um verdadeiro servo de Deus é a humildade. Porque essas celebridades, esses superapóstolos, eles eram orgulhosos. Eles se gabavam dos seus feitos, eles se gabavam da sua eloquência, eles se gabavam do seu carisma, eles se gabavam daquilo que eles eram capazes de fazer e dos resultados que eles alcançavam. E eles se portavam como celebridade, não com humildade. Paulo vai dizer que um verdadeiro servo de Deus é marcado pela humildade. Pois Cristo disse isso: venham a mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Pessoas que conhecem a Cristo, elas são humildes de coração. Então sempre que você vê um líder que não é humilde de coração, questione a sua motivação. Questione a sua fundamentação. Pois talvez esse homem não está nem pregando, nem vivendo o verdadeiro Evangelho. Então aquela igreja, alguns homens dentro daquela igreja começaram a questionar o ministério apostólico de Paulo, porque ele era muito humilde. Paulo, nas cartas, ele era um homem muito estudioso, ele mostrava o grego rebuscado dele, mas presencialmente Paulo não impressionava. Paulo não era um homem de muita eloquência.
Então o pessoal começou a rejeitar Paulo. Não, a gente quer celebridades, a gente não quer um líder com humildade. A gente quer um super-herói. A gente quer o Benny Hinn, né? Que é o cara com a capa, que ele joga a capa e joga todo mundo no chão. A gente quer super-herói. Mas Paulo vai mostrar nessa carta que a marca de um líder não é de um super-herói, mas de um super-servo, alguém que serve. E veja, no final da carta, Paulo vai falar sobre os seus sofrimentos. Ao invés de se gabar do que ele está fazendo, dos seus estudos, da sua capacidade, ele vai se gabar do seu sofrimento. Eu estou sofrendo como Cristo. Ele se gaba do sofrimento. Então Paulo, ele diz nesse texto que nós lemos, que ele tem um espinho na carne, que ele já rogou 3 vezes a Deus, para Deus tirar esse espinho na carne, porque ele está sofrendo intensamente. E sabe o que Deus diz para ele? Não vou te curar. A pergunta é: por que Deus não atendeu a oração de Paulo? Por que Deus não atendeu a oração de Paulo? Ele é um apóstolo, ele está sofrendo, ele transformou, a vida dele foi transformada, ele está se dedicando, ele está vivendo pela obra do reino de Deus. Tantas privações, o que custa para Deus ouvir a oração de um servo fiel? Você já se questionou disso? Por que Deus não respondeu a minha oração? E deixa eu te dizer uma coisa, esse é o problema dessas declarações proféticas, da heresia da confissão positiva. É porque elas vão te levar a se decepcionar profundamente com Deus. Elas vão gerar expectativas erradas no coração, e Deus não vai agir de acordo com as tuas expectativas. Interessante que em nenhum momento Paulo chega ao Senhor e diz: eu declaro, sai agora espinho na carne. Ele diz: eu roguei, eu clamei. Nós podemos rogar, podemos clamar, mas em nenhum momento Paulo agiria com Deus dessa forma tão arrogante, dizendo: eu declaro. Por que Deus não atende nossas orações às vezes? Posso te falar uma coisa? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós construímos essa expectativa de um ano incrível. Mas essa expectativa de um ano incrível não reflete o Evangelho. E mais, é muito provável, talvez isso aconteça, talvez a tua oração, que você está guardando há tanto tempo, não seja atendida. Talvez o emprego não venha. Talvez as circunstâncias não mudem. Talvez em 2025 a cura não chegue. E eu quero te ajudar a não ficar frustrado com Deus, se isso acontecer. Eu quero te mostrar nesse texto 4 razões porque Deus não muda as circunstâncias. Paulo vai nos ensinar nesse texto 4 razões porque Deus não muda as nossas circunstâncias. A primeira delas é porque Deus quer transformar o seu coração. Deus quer transformar o seu coração. Versículo 7 ele diz: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante e orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância, diz o texto. Veja, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é que Paulo está nos ensinando que o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Gente, o fato de sermos cristãos, o fato de termos sido salvos por Jesus, o fato de sermos guardados pelo seu Espírito, não significa que estamos blindados do sofrimento, não significa que Deus nos isenta das dificuldades, muito pelo contrário. Nós precisamos compreender o que Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições. A vida não será as 1000 maravilhas, a vida cristã não é um mar de rosas, muito menos a vida cristã é o caminho mais fácil. Pelo contrário, o caminho é estreito. A caminhada é difícil. Os inimigos são muitos. E o sofrimento é inevitável.
Entenda isso, quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós escolhemos caminhar na direção da cruz. Cristo está nos levando na direção da cruz. Ele disse: e quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que tomar a cruz? Porque é nessa cruz que a gente vai morrer para si mesmo. E nós não vamos mais viver para os nossos desejos e expectativas. Nós vamos viver por aquele, como diz 2 Coríntios 5,14, que por nós morreu e ressuscitou. Nós agora vivemos para Ele. Então o sofrimento é inevitável. E Paulo vai dizer no capítulo 11, veja o que Paulo diz. Ele diz o seguinte no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele diz, olha só, ele vai fazer uma lista dos sofrimentos dele. Os superapóstolos, eles faziam listas de suas capacidades, de suas conquistas. Eu tenho tanto de dinheiro, eu já dei aula para tantos alunos, eu já fiz isso. É a cultura da arrogância, né? A gente está vivendo esse tempo da cultura da arrogância. E Paulo vai contrapor a cultura da arrogância, mostrando o seu sofrimento. Ele diz: 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. E ele continua dizendo: tenho trabalhado arduamente horas a fio. E passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Que vida miserável! Será que vale a pena esse negócio de cristianismo? Porque se é para viver isso, eu não quero. Eu quero viver a vida que Tiago Nigro me prometeu, não a vida que Cristo me prometeu. Então o sofrimento é inevitável. E posso te falar uma coisa? Em 2025 a gente vai poder terminar fazendo lista. Esse ano eu passei por isso. Esse ano foi difícil. Aliás, o ano já começou difícil. A palavra profética não adiantou. Por quê? Uma queimada muito forte lá em Hollywood, enchentes no Brasil, seca em outros estados do Brasil. Tudo indica que nós teremos eventos climáticos extremos nesse ano. Tudo indica que a economia do Brasil está ruindo. O cenário não é bom. E quer saber? Tudo bem. Tudo bem. Porque a nossa vida não depende desse cenário. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus poderoso. E Ele sabe para onde Ele está nos levando e como Ele nos leva. Então, em primeiro lugar, o sofrimento é inevitável. Mas em segundo lugar, o sofrimento na nossa vida, entenda. Mas por que Deus permite? Porque o sofrimento é indispensável. O sofrimento é necessário. Por que o sofrimento é necessário? Paulo vai dizer por que esse sofrimento é necessário. Para evitar que eu me tornasse arrogante. Paulo, ele recebeu revelações incríveis de Deus sobre o céu, sobre o futuro, sobre a vida cristã. Paulo, ele poderia se orgulhar, Paulo poderia chegar lá no meio da igreja de Corinto, com aquele, lembra do super trunfo? Ele poderia chegar com a carta dele assim, ó, super trunfo, escolhido por Cristo, apóstolo de Jesus. Super trunfo, fica quieto todo mundo. Paulo não assume essa postura arrogante, mas ele tinha muitas qualidades, ele tinha muitas competências. Mas a preocupação de Deus na vida de Paulo é que ele se tornasse orgulhoso e arrogante. Então o que Deus permitiu na vida de Paulo? Ele permitiu um espinho na carne. E pergunto, o que é esse espinho na carne de Paulo? Não sabemos. Os estudiosos têm opiniões diferentes. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo era um tipo de tentação. Lutero acreditava que o espinho na carne de Paulo era um tipo de batalha espiritual, lembranças e memórias do passado de Paulo, das pessoas que ele prejudicou, que ele matou, que ele perseguiu. Outros estudiosos e teólogos acreditam que o espinho na carne de Paulo poderia ser um tipo de problema físico. A palavra no original grego significa um objeto pontiagudo que causa dor constante e intensa. Nós não sabemos o que é, e o que é tão legal, o fato de Paulo não ter definido o que é o seu espinho na carne, significa que eu e você podemos nos identificar com Paulo. Não importa o que você está vivendo, na vida de todos nós, eu tenho certeza, eu vou profetizar agora, tá? Eu sei que na sua vida existe uma coisinha, às vezes é uma coisona, é um objeto pontiagudo que incomoda o teu coração profundamente.
É um incômodo. É desconfortável. Um espinho na carne não é confortável. Todos nós temos um espinho na carne, um espinho físico, um espinho emocional, ou outros tipos de espinhos, preocupações. Nós temos espinhos. E esses espinhos, eles são indispensáveis para nos lembrar que nós somos frágeis, para nos lembrar que nós não somos autossuficientes, para impedir que nós nos tornemos arrogantes, porque arrogância é orgulho. E, gente, orgulho é a raiz do pecado. A raiz do pecado na nossa vida é o orgulho. Foi o que Adão e Eva fizeram quando eles decidiram não mais viver em obediência a Deus, em submissão a Deus, e decidiram viver do seu próprio jeito. Isso é orgulho. Eu tiro Deus do trono dele e eu sento no lugar de Deus e eu dito o que é melhor para a minha vida. Isso é orgulho. Deus quer nos livrar do pecado, portanto, Deus quer arrancar o orgulho da nossa vida. Talvez você olhe para dizer: Tiago, eu não tenho problema com orgulho, eu não sou uma pessoa arrogante. Posso te falar uma coisa? O orgulho, ele tem 1000 faces. Vaidade é orgulho. Talvez você é uma pessoa vaidosa, muito vaidosa, muito preocupado com a tua autoimagem, com o teu Instagram. Vaidade é orgulho. Comparação é orgulho. Talvez você fale: eu não sou vaidoso. Pelo contrário, Tiago, eu tenho problema de baixa autoestima. Baixa autoestima é orgulho. Você tem um problema de orgulho. Você é uma pessoa muito orgulhosa. Seja na autoestima, na baixa estima, são problemas relacionados a orgulho. Ingratidão é orgulho. Ressentimento é orgulho. Você não perdoa, você fica pensando naquilo que a pessoa fez, não fez como você queria, te feriu, te machucou. Ressentimento é orgulho. Falta de perdão é orgulho. Teimosia é orgulho. Não pedir ajuda, você está passando por um momento difícil. Mas eu não sei, eu não quero incomodar ninguém. É orgulho. Busca por aprovação. Está sempre preocupado com o que os outros estão pensando a respeito de você e faz tudo querendo agradar os outros. É orgulho. Dureza de coração é orgulho. Não quero perdoar meu marido, é orgulho. Não quero mais continuar casada com esse homem porque eu detesto ele, é orgulho. Isso é orgulho. Nós somos pessoas orgulhosas. E Deus está permitindo esse fogo ardente em nossas vidas, para que, assim como Pedro disse, ele diz o seguinte na sua carta: não estranhe o fogo ardente entre vocês. Que fogo ardente é esse? Porque o ourives, ele colocava lá o ouro sobre o fogo, e o fogo fazia com que as impurezas do ouro subissem à superfície. Então o ourives podia tirar as imperfeições, as sujeiras, e o ouro se tornava puro. Deus quer nos tornar puros, então Deus permite o sofrimento para que venha à tona, porque é no momento da dor, é no momento do sofrimento que vem à tona quem nós somos, vem à tona o nosso orgulho, vem à tona de fato um diagnóstico da nossa fé, como anda a nossa fé, se cremos, se não cremos, se confiamos, se não confiamos. Então entenda, o orgulho, ele tem 1000 faces. Nós somos pessoas orgulhosas de todos os lados, e sabe o que Deus está fazendo por meio dos nossos espinhos, por esses objetos que nos incomodam? Deus está nos levando a se quebrantar na presença dEle, para que Ele possa nos tornar mais humildes, para que a gente não seja arrogante. Então, a última coisa é que o sofrimento é permitido. Todo sofrimento na nossa vida tem um propósito e é permitido por Deus. Nem todo sofrimento vem diretamente de Deus, mas todo sofrimento é permitido por Deus. Veja o que Paulo disse: um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. É um mensageiro de Satanás para atormentar, mas olha que paradoxo. Vem do capeta, do capiroto, para atormentar, mas ele me abençoa, porque ele impede qualquer arrogância. Esse é o paradoxo da vida cristã. Mas espera aí, o diabo pode nos atacar? Semana passada eu estava com um casal que me procurou para conversar sobre sua vida, e eles tinham uma dúvida. Tiago, nós estamos passando por muitas provações, a gente quer te fazer uma pergunta. Tiago, problemas familiares, problemas profissionais, problemas com uma obra que nós estamos fazendo, que não sai do lugar, o carro deu problema, está parado na oficina.
é problema para todo lado. E as coisas não se resolvem, Tiago. Você acha que pode ser um ataque maligno? Sabe qual foi a minha resposta? Pode ser. Mas a segunda resposta, a continuação foi: mas o diabo nunca nos ataca sem a permissão de Deus. Lembra de Jó? Jó disse assim: claro que ele te adora. O diabo disse para Deus assim, né? O diabo estava rodeando a terra, e aí Deus falou assim: tá vendo meu servo Jó, como ele é fiel a mim? Aí o diabo, Satanás, diz assim: claro, você deu tudo para ele, você abençoou ele, por isso que ele te adora. Agora tira tudo para ver se ele continua te adorando. Aí Deus falou assim: tá bom, pode tirar. Só não toca na vida dele, mas pode tirar. Qual a permissão de Deus? O diabo se aproximou do próprio Filho de Deus, Jesus, para tentá-lo no deserto, com a permissão de Deus. A Bíblia diz que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lê o texto bíblico de novo. O Espírito conduziu o Filho de Deus, Deus conduziu o próprio Filho dele para a armadilha do diabo. Se Deus não poupou o próprio Filho dele dos ataques malignos, você acha que ele vai poupar você? Ah, Tiago, mas que Deus é esse? Sabe o que Martinho Lutero dizia? Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Deus usa ele para trabalhar o nosso caráter. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é o maior interessado na nossa felicidade, mas Ele sabe que nossa felicidade depende da nossa maturidade, da nossa santidade, e Ele permite que o diabo se aproxime de nós para nos tentar. Isso não significa que toda aprovação é maligna. Nós vivemos num mundo caótico, as provações podem vir por várias razões nós podemos sofrer, por um mundo em caos, por decisões erradas, pelo pecado na nossa vida, por uma provação, um momento que Deus, circunstâncias que Deus montou, um cenário que Deus montou na nossa vida para nos colocar na panela de pressão, mas também pode ser ataque maligno, batalha espiritual. Só que o diabo nunca age sem a permissão de Deus. O diabo ele pode ir somente até onde Deus permitiu, nem 1 centímetro a mais, nem 1 segundo a mais. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. E a grande questão é: por que Deus faz isso? E eu queria que você guardasse essa frase. Quando Deus não muda a situação, Ele quer mudar o seu coração. Ele permite. Porque o maior propósito de Deus na sua vida não é o seu conforto, é o teu caráter. Ele quer te tornar mais parecido com Cristo. Segundo lugar, segunda razão, Deus quer transformar o seu coração. Segunda razão, Deus quer ensiná-lo a depender dEle. Deus quer te ensinar a depender dEle. Por quê? Porque nós somos muito autossuficientes, a gente acha que não precisa de Deus. Eu já conquistei tudo, eu tenho tudo, eu sei trabalhar, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou bonita, eu não preciso de Deus. Então Deus permite o sofrimento para que a gente se aproxime dEle. O texto diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor. O sofrimento, primeira coisa, o sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento ele nos leva a orar. Veja o que aconteceu na vida de Paulo. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor. O sofrimento nos leva a orar. O sofrimento nos coloca de joelhos diante de Deus. O sofrimento nos faz orar. Então, como disse o Josemar Bessa, se a aflição te fez orar, ela já te abençoou. Se essa dor, se esse espinho na tua vida te levou à presença de Deus, esse espinho é uma bênção. Como disse também o James Packer, um grande teólogo, se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus na dependência dEle. Então posso te falar uma coisa? Oração não é tanto sobre solução. Oração é mais sobre transformação. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não estamos nos aproximando para que Deus mude a situação na nossa vida, mas para que Deus mude e transforme o nosso coração. Isso significa que a oração não muda a vontade de Deus, Tiago? Não, a oração não muda a vontade de Deus. Deus pode responder nossas orações e Ele pede que a gente ore. Gente, entenda isso. Nós devemos orar, somos chamados por Deus a orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta
e ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto recompensará. E muita gente diz, tá vendo, Tiago? Deus vai recompensar. Mas a recompensa de Deus está lá em Filipenses 4, quando Paulo diz assim: não se preocupem com nada, antes apresentem os seus pedidos a Deus. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração, ela traz uma recompensa de transformação do nosso coração. Nós temos que ter cuidado. Deus pode mudar a nossa situação? Deus pode, Deus é poderoso, mas não significa que Ele o fará. Nem sempre Deus vai fazer o que a gente quer, nem sempre Deus vai mudar as situações. E nós precisamos tomar cuidado, porque teve uma mulher, eu fiz um post recente, a mulher disse o seguinte: a nossa oração não muda Deus, mas a nossa oração pode mover a mão de Deus a nosso favor, igual a chave quando você coloca lá na porta. Gente, essa é uma mentalidade de muito crente, de que acha que Deus está assim, Deus está parado. E aí você vai orar e vai dizer a Deus o que Ele tem que fazer. E aí a tua oração faz a mão de Deus se mover. Deus está assim. Aí você orou, Deus agora faz assim. É a chave que move a mão de Deus. Isso é de uma prepotência, isso é de uma arrogância sem precedentes, de achar que você, criatura que veio do pó, pode dizer ao Deus Criador do universo, onisciente, onipotente, onipresente, todo amoroso, o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer, quando Ele deve fazer. Você acha que você sabe mais do que Deus? Então entenda de uma vez por todas, nós não oramos para que Deus cuide da nossa vida, nós oramos para nos livrar da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Por isso Josemar Bessa disse o seguinte: nós oramos não porque estamos tentando conseguir o que queremos, mas porque queremos o que Deus quer. A oração muda o nosso coração. A oração, ela nos ajuda a alinhar o nosso coração de acordo com o propósito de Deus, a vontade de Deus. E não é que Deus vai fazer o que eu quero. Quando eu oro, não é que Deus faz o que eu quero, é que Deus faz eu querer o que Ele quer. O texto diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Não lembro, o que diz o começo? Agrada-te do Senhor. Ou seja, que o Senhor seja o alvo da tua afeição, que o teu coração, teus desejos, tua satisfação esteja nele. E aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque o teu coração vai desejar o que Ele quer. Então a oração é poderosa, mas nós precisamos aprender a orar. Aliás, deixa eu falar sobre algo, porque começo de ano, todos nós queremos jejuar, né? Muito se fala sobre jejum. Tiago, jejum é importante? Vamos jejuar. O que é jejum? É uma prática correta? Sim, o jejum é uma prática excelente. E eu não estou falando do jejum intermitente, não estou falando do jejum, esse jejum aí para academia, para você malhar, para você ficar com o corpo trincado. Não é isso. Então, vamos lá, o que não é jejum? Precisamos ajustar o foco. O jejum não é de deixar de comer apenas. Jejum não é dieta. Jejum, eu lembro de um jovem que chegou para mim e falou assim: puxa, Tiago, eu estou jejuando, você não vai acreditar, já perdi 5 quilos. Jejum não é sobre o quanto você emagrece. O jejum é sobre o quanto você cresce, enquanto você busca Deus e abdica dos teus desejos. Jejum também não é barganha espiritual. Eu vou fazer um sacrifício para convencer a Deus a fazer o que eu quero. É uma troca, né? É que nem gente que vai de joelhos, sobe escada, atravessa o campo. Se eu ganhar o campeonato brasileiro, o jogador diz: eu vou cruzar o estádio de joelhos. Aí está ele com a taça, cruzando de joelhos. Gente, posso falar uma coisa? Que Deus pequeno. Que Deus pequeno que a gente serve. Um Deus que nos abençoa se a gente sacrificar. Eu vou botar o meu joelho no milho. Que Deus pequeno. Você acha que Deus se importa com isso?
Deus já fez um sacrifício para te abençoar, o sacrifício dele na cruz. Mas a nossa mentalidade desse Deus é tão pequena. Um ritual mágico. O pessoal acha, vou jejuar e pum, tudo vai dar certo na minha vida. Deus vai desatar os nós da minha vida. Muita gente acha que é um sacrifício para mudar a Deus, para convencer a Deus. Ou muita gente acha que é uma forma de conquistar méritos. Então eu vou ganhar méritos com Deus e aí Deus vai fazer aquilo que eu quero. Isso não é jejum. O que é jejum? Jejum é eliminar distrações. Eu vou focar, é muito celular, isso aqui está destruindo a minha vida. Eu vou focar, eu vou abrir mão da televisão, eu vou me retirar para um tempo de oração e eu vou priorizar o meu tempo com Deus, eu vou focar nisso. Isso vai se tornar minha prioridade de tal forma que eu vou abdicar dos meus desejos físicos, das minhas necessidades físicas, para focar nas minhas necessidades espirituais, pois nem só de pão viverá o homem. Jesus jejuou. Render-se totalmente a Deus é um tempo de entrega, rendição, consagração. A minha vida é tua, Deus, os meus desejos são teus. Eu quero me libertar dos meus vícios, eu quero me libertar dessa inclinação sexual que eu tenho para esse pecado ou para aquele pecado. Eu quero aprofundar a minha relação contigo, Senhor. Eu quero te conhecer mais de perto e eu quero ser transformado. Essas são as razões por que nós jejuamos. O jejum é um tempo de se alimentar de Deus, é um banquete espiritual. Então, como jejuar? 3 formas. Jejum completo de alimento por 24 horas ou mais. Você também pode fazer um jejum parcial por 12 horas ou 6 horas. Ou você pode simplesmente substituir uma refeição, almoço ou jantar pelo tempo de oração e meditação na palavra. Mas entenda, jejum é para orar. Jejum não é para ir trabalhar. Jejum é... Jesus, quando foi jejuar, ele não trabalhou. Ele meditou na palavra. Ele se aproximou de Deus. Jejum é um tempo intencional na presença de Deus. Então não jejue e vá para a academia. Jejum é para abrir a tua palavra e ler a Bíblia. Orar, falar com Deus, isso é jejum. Agora esquece esse papo, eu estou fazendo jejum de chocolate. Vai. Jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum, tá? Nós abdicamos das nossas necessidades físicas para nos alimentar espiritualmente, pois nem só de pão viverá o homem. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Segundo lugar, o que eu quero dizer é que a dor nos conduz a uma experiência mais profunda da graça de Deus. A dor nos convida a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Na dor, no sofrimento, nós experimentamos a graça de Deus de maneira mais intensa. Como disse a Joni Eareckson, que eu citei ano passado, ela é uma mulher tetraplégica. Ela nasceu assim. Ela clamou, ela orou, Deus não mudou a situação dela. E ela disse o seguinte, Ele escolheu não me curar, mas me abraçar. E quanto mais intensa a dor, mais próximo é o seu abraço. Uma pessoa hoje de manhã na cafeteria chegou para mim, se não me engano a Sueli. Ela disse, pastor, eu estou com câncer, está muito difícil. Ora por mim. Eu vou orar pela Sueli. Assim como eu tenho orado por outras pessoas enfermas aqui, nós pastores temos orado. Nós cremos que Deus pode curar, mas nós sabemos também que Deus nem sempre cura. E nós temos uma convicção, que se Ele não te curar, Ele vai te abraçar. E quanto mais intensa for a tua dor, mais próxima ou mais profunda será a tua experiência da graça. Por isso, como a Johnny disse, minha fraqueza, ou seja, minha tetraplegia é meu maior trunfo, pois me força a me entregar aos braços de Cristo todas as manhãs, quando me levanto. Esse espinho na tua carne é o maior trunfo na tua vida, porque é Ele que te faz dobrar os joelhos todas as manhãs e clamar a Deus. Terceiro lugar, Deus não muda situações porque Ele quer transformar seu coração, porque Ele quer ensiná-lo a tornar-se dependente dEle, e porque Deus quer se revelar por meio da sua vida. Ele diz, portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas.
Eu vou me orgulhar, veja, a alegria no sofrimento quando compreendemos o seu propósito. A alegria no sofrimento. Quando? Quando nós entendemos, eu fico feliz por tudo que eu estou vivendo, porque eu entendi qual é o propósito de Deus. E segundo lugar, porque eu entendo que o poder de Deus está operando por meu intermédio. Ou seja, Deus quer nos usar como difusores da sua graça incomparável. Então, no momento de aflição, no momento de sofrimento, muita gente vai olhar para a tua vida e vai dizer, nossa, mas no meio de tantas provações, como ele pode assim se alegrar? Como ele pode dizer assim, a minha graça basta? Deus virou para Paulo e disse assim, a minha graça é suficiente. Deus é suficiente. A graça basta. Entenda uma coisa, a caminhada é difícil, o caminho é estreito, os inimigos são muitos, mas a graça nos basta. E sabe, só mais um pouco, e nós estaremos com o nosso Senhor para sempre na eternidade. E aí então, Ele vai remover de uma vez por todas o espinho, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então nós podemos confiar nesse Senhor, que Ele está conosco, nos ajudando a vencer. E nós podemos ser um testemunho dessa graça, porque nós estamos olhando para a eternidade, porque nós não miramos no aqui e agora, não buscamos nossa satisfação no aqui e agora. Então nós nos tornamos um instrumento nas mãos de Deus, uma ferramenta, difusores da sua graça, um palco onde Deus se manifesta para o mundo por meio de nossa vida. Ele está usando Paulo, Ele quer usar você. Como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quarto e último lugar, para encerrar. Deus quer formar Cristo em você. O texto diz, 2 Coríntios 12:10, por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo o seguinte, por isso aceito com prazer. Por isso. Por isso o quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. Deus quer transformar o seu coração. Quer torná-lo humilde, torná-lo dependente. Deus quer agir por intermédio dele. E Deus opera melhor na nossa fraqueza. A nossa fraqueza estabelece o palco perfeito para Deus agir, operar na vida de outras pessoas também. E nós, no momento de sofrimento, quando buscamos a satisfação nele, Deus é mais glorificado em nós. E porque, por meio de tudo isso, Deus só tem um plano para a nossa vida: formar Cristo em nós. Por isso Paulo diz, eu aceito com prazer. Você pode aceitar com prazer o sofrimento, porque Deus tem um propósito, o maior de todos os propósitos. Ele quer te tornar mais parecido com Cristo. É isso que Ele está fazendo, por meio de todas as coisas. É por isso que Ele diz, em Romanos 8:28, Ele diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Mas que bem é esse? Daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O bem é esse propósito de Deus na nossa vida. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O versículo seguinte diz, pois aqueles que Deus conheceu de antemão, os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Deus está nos lapidando. Ele é um escultor, Ele é um oleiro, Ele quebranta o vaso para poder reconstruí-lo, para que seja um vaso perfeito. Esse processo não é fácil. Ele precisa colocar o barro sobre o fogo para torná-lo maleável.
mas Ele é um oleiro bom, Ele sabe o que Ele está fazendo e nós podemos confiar nele, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, nós podemos crer e isso é fé. Fé não é otimismo, fé não é declaração profética de que vamos viver um ano incrível e circunstâncias maravilhosas. Fé é entender que dando certo ou errado, Deus está no controle e está nos conduzindo ao maior propósito, que é nos tornar parecidos com Cristo Jesus. E é nisso que está a nossa alegria, não é no dinheiro, não é no emagrecimento, não é na nossa beleza, não é no nosso Instagram. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Portanto, como disse Robert Clinton, nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto a aprender e fazer, mas Deus quer nos ensinar apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes. Eu estou formando Cristo em você. Eu estou formando Cristo em você. Portanto, nós temos muitas resoluções para 2025. Emagrecer, rejuvenescer, empreender, enriquecer, aparecer, resolver todos os problemas da nossa vida, mas Deus só tem uma resolução. Eu quero te fazer amadurecer. Eu quero formar Cristo em você. E Deus está disposto a sacrificar a sua alegria passageira para garantir a tua maturidade. Deixa eu te contar uma coisa. Na primeira semana do ano, eu estava pensando, virado do ano, quais são minhas resoluções para 2025 e para a nossa igreja. No meio de tantas resoluções, eu vivi uma experiência. Eu estava na minha casa, nós estávamos com minha mãe, minha irmã, e a gente queria preparar o aniversário de 70 anos da minha mãe. Ela nos pediu para ajudar. E uma situação aconteceu e eu não tenho paciência. E eu fui áspero, eu fui ríspido, eu fui rude com a minha mãe. Nada bondoso, nada humilde. E eu respondi. E minha mãe ficou tão triste. E eu tentei consertar ali no momento, mas ela foi. E a Nath, quando minha mãe foi, a Nath chegou para mim na sala de casa, à noite. E a Nath, a minha esposa, foi usada por Deus, a minha lixa celestial. Ela virou para mim e disse assim: amor, ela me confrontou biblicamente e amorosamente. Ela disse: amor, você vive no vezes 2, a tua vida é no vezes 2. Sabe o WhatsApp, vezes 1, meio, 2, você vive no 2. Tudo é rápido. Você quer resolver tudo. Mas você fere pessoas dessa maneira. Você precisa tratar o seu coração. E aquilo caiu como uma bomba no meu coração. E naquele momento, eu fui até o escritório lá em casa, onde está meu piano. Eu sentei no piano e eu orei a Deus, cantando uma música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. E eu saí do piano, a Mel viu, a Mel chorou junto comigo, ficou emocionada. E eu voltei para a sala, depois desse tempo de oração, chorando. E eu disse: amor, eu já sei qual é a resolução para 2025. Eu quero me tornar mais parecido com Cristo. Eu quero que Deus trabalhe a minha impaciência. Eu quero que Deus me torne mais humilde, mais bondoso. E eu vou mover minha vida nessa direção. Eu quero ser transformado. Essa é a minha resolução para 2025. E eu quero desafiar você a tornar a sua resolução também, tornar-se santo. Talvez nós possamos ouvir menos podcasts sobre como se tornar rico e mais podcasts sobre como se tornar santo. Lê mais a Bíblia para descobrir como se tornar como Cristo, deixando o Espírito de Deus agindo em nossas vidas e nos transformar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, que tem nos abraçado, Deus, no meio das provações.
E sim, todos nós enfrentamos espinhos, todos nós temos momentos difíceis que temos enfrentado, mas todos nós temos a certeza de Deus, de que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. E nós queremos nos render ao Teu amor, ao Teu cuidado, à Tua obra, ao Teu projeto, ao Teu propósito de formar Cristo em nós. A nossa oração, Deus, nessa noite nós queremos ser um vaso novo. Por isso, Deus, nós colocamos as nossas vidas nas mãos do oleiro. Nós confiamos nas Tuas mãos bondosas, cuidadosas. Que o Senhor possa forjar Cristo em nós. Nos rendemos a Ti, Deus, e consagramos o ano de 2025 a Ti, para que o Senhor continue a Tua obra em nós, nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, quando Deus não muda a situação, Ele quer mudar o seu coração. Segundo, Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. E terceiro, Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas sempre nos dá graça para vencer. A caminhada pode ser difícil, o caminho é estreito, os inimigos são muitos, a dor do espinho é intensa, mas a graça de Cristo Jesus não nos basta. E só mais um pouco nós estaremos na presença do nosso Senhor para sempre, e todo espinho será removido, e toda lágrima será enxugada, e não haverá mais dor, nem pranto, nem luto. Nós temos essa certeza ao olhar para a eternidade, e que nesse processo, nesse caminho, nós possamos nos render nas mãos desse Deus poderoso, desse oleiro que quer formar Cristo em nossas vidas. Sua graça está sobre nós, nos abraça. Vamos cantar isso, vamos encerrar essa noite cantando. Fica de pé e vamos cantar de coração: a Tua graça me basta.